Laura, seja bem-vinda. Tudo bom? Boa tarde, ainda não é boa noite, a todos vocês, ao Azen, a Yara. É uma honra estar aqui. A honra é nossa, minha querida. E aí, o que você está achando desse novo capítulo da novela chamada Brasil? Conta aí para a gente, Laura, qual a sua impressão? Olha, francamente falando, eu acho que a gente está vivendo como direi eu, a gente fica se preocupando demais com coisas que são complicadas, né? Por exemplo, essa história do STF aí, francamente falando, eu não acho um escândalo, entendeu? O Jacques Wagner ter votado favoravelmente a uma limitação de poderes do STF. Não acho mesmo. Acho que o Jacques Wagner estava falando de uma... E olha que eu não estou entre as admiradoras do Jacques Wagner, mas, pô, cara, é justo um ministro do STF sozinho destruir uma deliberação do Congresso a partir de um voto monocrático? Francamente falando, eu não acho um escândalo, não, viu? Eu acho que o Jacques Wagner poderia ter combinado o jogo melhor, poderia ter feito a coisa de outra maneira. Mas eu, de fato, não acho um escândalo, não. E a gente já foi vítima de decisões monocráticas do STF, né? Então... A própria que afastou, né, Laura? A própria que afastou o Lula do governo da Dilma. Não é? Então é isso, Azenha. A gente está falando de uma deliberação que não é contra o STF, mas é a favor de um melhor equilíbrio entre os poderes da República. Não é possível que uma decisão tomada pelo Congresso seja desautorizada por um único ministro do STF. Sinceramente, eu acho que a gente está discutindo coisas muito... de maneira muito apaixonada, quando, na verdade, é justo que a gente critique isso, entendeu? É justo que o STF seja questionado. Como que uma decisão monocrática desfaz qualquer um dos poderes da República? Não é justo, entendeu? Não é correto. O STF é um órgão coletivo, entendeu? E assim é que ele foi moldado pelas instituições da nova República. Ou seja, é justo que ministros indicados por vários presidentes, indicados por vários compromissos, entrem em um acordo. E, portanto, eu acho que é muito complicado a gente estigmatizar uma decisão desse jeito, que limita o poder de um único ministro destruir decisões que são coletivas. Enfim, Inclusive, Laura, tem um desdobramento desse episódio, né, que eu vou ler aqui para a gente, que nem precisa botar, eu só vou trazer a notícia mesmo aqui no Gogó, que ontem à noite, né, nessa quinta-feira, o presidente Lula se reuniu numa reunião de emergência no Palácio do Planalto com 3 ministros do Supremo Tribunal Federal para aliviar o clima de tensão criado pela aprovação dessa PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros. Essa informação é do jornal O Globo, do blog da jornalista Malu Gaspar. Segundo relatos feitos pelo blog, a partir do que ela escutou de participantes dessa reunião, o presidente disse que ninguém levou o problema para ele e que foi surpreendido com a aprovação da emenda em 2 turnos no Senado e com o voto do líder do governo, Jacques Wagner, além de senadores da base como Otto Alencar e Ângelo Coronel.
participaram dessa reunião, que foi longa, viu, das 19 às 23, de acordo com o blog, os ministros do Supremo Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Também estavam presentes os ministros da Justiça, Flávio Dino, da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, deixa eu ver quem mais, que esses dois, inclusive, o Dino e o Messias, estão cotados para assumir a vaga na Suprema Corte, né, a vaga que ficou aberta lá com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, desde o final de setembro. E nesse encontro, segundo esse blog, o Lula ouviu diversas queixas sobre a articulação do governo no Congresso, que, nas palavras de um ministro que conversou com a equipe da coluna, para ficar ruim ainda tem que melhorar muito. E a gente tem que levar em consideração, aliviar um pouco esses relatos da mídia comercial, que adoram colocar, né, gasolina na fogueira. E, enfim, o fato é que o presidente Lula se articulou, se mexeu, para ir colocar panos quentes aí do que teria ficado incomodado, os ministros teriam ficado incomodados, porque ontem, Laura, eu e a Zenha trouxemos aqui falas do ministro Gilmar Mendes e do ministro Luiz Roberto Barroso, falando que não gostaram dessa tal da PEC. Mas eu sou mais do seu time, eu tendo a concordar com você, embora a gente esteja numa quadra da história que, infelizmente, essa pauta que é muito justa da gente fazer uma reforma no judiciário, né? Porque é muito desigual. Ela foi sequestrada pelos extremistas, né? Pelos bolsonaristas, que, inclusive, mostraram a que vieram quando, no dia 8 de janeiro, depredaram a democracia simbolizada nos prédios dos três poderes. Então, acho que tem essa... Deixa eu voltar aqui o Azenha, que caiu. E aí, gente, o que vocês acham dessa articulação do presidente Lula? Bom, eu queria só lembrar a Laura, ontem, Laura, a sua opinião foi a opinião que eu expressei aqui, viu? Eu disse que eu acho que a PEC não tem nada de agressivo, não. Os ministros do STF não são eleitos, não têm voto, eles não podem invadir prerrogativas do Congresso, que é a expressão da soberania popular brasileira, seja de direita ou de esquerda, enfim. Porém, o Ranolfo Rodrigues fez uma fala que a gente mostrou ontem, né, Yara, dizendo que o tempo político talvez não fosse o ideal, dadas as circunstâncias de agressividade ainda existente do bolsonarismo, a necessidade de condenar as pessoas do 8 de janeiro. Você acha que, de alguma forma, o STF fica enfraquecido, Laura, para tomar as decisões relativas a 8 de janeiro e assim por diante, ou não? Eu, francamente falando, eu acho que a gente não pode decidir sobre a institucionalidade do país com base nos nossos interesses. Entendeu? Eu acho que quando a gente decide com base nos nossos interesses, a gente está a um passo de transigir quando esses interesses são solapados pelo inimigo, entendeu? Inimigo, eu falo inimigo, e sem nenhum tipo de problema. Porque eu acho que essas pessoas confiaram num STF, né, que, num determinado momento, foi muito contrário a nós, né, foi excessivamente contrário aos nossos interesses e contrários à democracia. Quando os caras pegaram e impediram o Lula de ser ministro da Dilma, aquilo foi legal? Aquilo foi bacana? Aquilo foi isento? Ali não foi isento, entendeu? O Lula foi impedido de ser ministro da Dilma por uma decisão monocrática. Vamos lembrar? Por que a gente tem que pegar e olhar para isso com para isso que aconteceu conosco, como se não fora conosco, como se fora com os outros? Então, eu acho o seguinte, eu acho que as instituições da República têm que ser salvaguardadas em relação à aplicação e ao sequestro, digamos assim, de indivíduos e de interesses privados. E eu acho que
francamente falando, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Jacques Wagner, nenhuma. Mas, poxa vida, cara, nós já sofremos muito, já sofremos demais com o STF que, num determinado momento, resolveu que era a função dele decidir se o Lula ia ser ministro, se o Lula ia ser candidato, se o Lula ia... E aí? Nós vamos pegar e falar, não, tudo bem agora, porque quem está no olho do furacão são os outros. Quem disse que amanhã não seremos nós? Então, eu acho que a República tem que ser dirigida por uma ideia de interesse geral, entendeu? E o STF é um órgão coletivo. Não é por nada que o STF é indicado, os ministros do STF são indicados cada um por um governo, por vários governos e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a ideia é que exatamente ele expresse o sentimento da nação, aquele que foi eleito antes, aquele que foi eleito agora, aquele que será eleito depois, todos juntos ajudando a formar uma institucionalidade. E eu acho que é bom para a República, é bom para o Brasil, é bom para o equilíbrio entre os poderes, que essas coisas sejam feitas de maneira equilibrada, e não que porque vamos falar real, gente, nós estamos falando do Alexandre de Moraes. Puxa vida, o Alexandre de Moraes está jogando um papel muito importante para coibir esses malucos. Agora, e se amanhã essa decisão monocrática for tomada por um desses ministros, como é que o cara falou? Sobre esses ministros extremamente evangélicos, absolutamente evangélicos e tal. Nós vamos achar bacana? Não vamos achar bacana, não vamos achar bacana, porque já sabemos que vai vir alguma coisa contra o movimento das mulheres, contra o movimento LGBTQIA+, contra o governo Lula, e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que zelar pelo equilíbrio entre os poderes. E o equilíbrio entre os poderes diz que nenhum deputado é poderoso o suficiente para barrar, e nenhum ministro do STF também pode ser poderoso o suficiente para sozinho barrar decisões que sejam absolutamente validadas pelo sentido da democracia. O Lula, quando foi barrado para ser ministro da Dilma, cara, aquilo ali poderia ter contado a história do Brasil de uma outra maneira. A gente sabe disso. Nós sabemos, não sabemos? Sabemos. Então, não dá. A gente tem que ser sérios e a gente tem que ser responsáveis em relação à República, em relação a essa guerra. Porque não vamos falar com palavras eufemísticas. O que nós estamos assistindo no Brasil é uma guerra, né? É uma guerra. Os bolsonaristas estão convocando uma manifestação para amanhã aqui em São Paulo, entendeu? E no Brasil todo. E nós vamos continuar achando que isso aí é uma brincadeirinha? Não, não é uma brincadeirinha, não é. Nós estamos no meio de uma guerra, infelizmente, uma guerra triste, mas é uma guerra que a gente tem que pegar e entender o tamanho da dimensão dela, né? Então... Laura, eu faria uma observação. Eu acho, tudo bem, eu concordo com você, é o que eu disse aqui ontem, mas eu acho, sabe o que, Laura? Que a manifestação bolsonarista de amanhã ganha força com essa decisão contra o STF. Ela acaba ganhando força. Conseguimos uma vitória, então vamos para cima. Acho que politicamente, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto. Posso, Yara? Pode, eu também queria falar sobre... Diga aí, qual a pauta que você quer trazer, Azenha? Eu queria começar com a história do Breno Altman, com a tentativa, porque a Laura é desse setor, do nosso ramo jornalístico, o ataque da Conib tentando apagar posts do Breno Altman sobre o genocídio, a matança, o apartheid de Israel, que inclusive depois a gente vai mostrar, né,
A gente tem... Mas vamos entrar nisso primeiro, pode ser, Yara? E antes de eu passar a palavra para a Laura, eu vou exibir aqui um superchat que chegou, do Matheus Adriane. Todas vão, que no caso as decisões monocráticas, né, vão depois para o pleno, depois da monocrática. Olha, gente, a gente tem um outro convidado, que ele tem mais propriedade, é um professor de Direito Constitucional na Universidade Federal de Minas Gerais, que chega mais tarde. Eu estou guardando todas essas questões, tá? Que a gente está falando no aspecto político do jornalismo, que é o que a gente pode falar. Essas questões técnicas, né, de procedimentos, a gente está guardando para o professor Zé, tá? Aí eu vou guardar e vou encaminhar todas para ele, só para contar com a compreensão de vocês. Passar a palavra aqui para a nossa querida Laura. Diga, Laura. Não, eu ontem fiquei muito feliz, Azenha, com aquele texto que você postou e eu achei, sério, de uma coragem bacana, importante, que a gente precisa nesse momento, que foi você contando como é que você foi assediado por um cara da Globo para que você assinasse um abaixo-assinado em solidariedade, digamos assim, à tua chefia que estava sendo questionada naquele momento. E eu fiquei muito feliz, viu, Azenha, e queria te saudar por isso, porque eu acho que essas coisas, essas manifestações de solidariedade que nós podemos fazer nas redes sociais, e nesse sentido, temos de fato uma novidade, né, no cenário político, porque há algum tempo atrás isso não ocorreria, né? Quer dizer, a gente sabe disso. Um cara que nem o Breno, que é um cara que está jogando um papel muito importante agora, para que a gente entenda o tamanho da tragédia que está acontecendo em Gaza, e ele está sendo vítima de uma tentativa de censura da CONIB. Cara, eu acho que nós, militantes dos direitos humanos, dos direitos civis, nós só temos uma coisa a fazer, que é nos solidarizarmos a ele. Mas assim também o Rovai, que foi vítima de um ataque brutal, né? Por conta dessa... o Eurípides Alcântara, que é o cara, o chefe de reportagem, o chefe de jornalismo do Estadão, é o cara que é o chefe acima da Andresa Matais, que é quem está sendo exposta agora por esse tipo de assédio profissional. E o Eurípides Alcântara apenas o cara que, durante os governos do Lula e da Dilma, passavam de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, publicando fotos do Lula sem cabeça, do Lula sangrando, dizendo o PT morreu, o PT acabou, o governo da Dilma já era, ou não sei o que lá. Eles foram parte fundamental, protagonistas mesmo do golpe contra a democracia que nós sofremos em 2016. Então, eu queria dizer que eu queria mesmo me solidarizar com você, viu, Azenha? Porque achei muito bacana você contar como é que se consegue um abaixo-assinado em solidariedade às chefias, né? Que é isso, né? É na base do assédio moral, é na base do assédio profissional, é na base da chantagem. Se você não assinar esse abaixo-assinado em solidariedade a Andresa Matais, você está demitido. E foi isso que aconteceu com você, com o Rodrigo, e com o Marco Aurélio, e com outras pessoas e tal, que corajosamente enfrentaram essa barra muito pesada, num momento muito mais pesado do que o que nós estamos vivendo hoje, porque ali a gente estava absolutamente na defensiva, e hoje nós não estamos, né? Então, que bom que o Rovai
pode contar com a tua solidariedade, pode contar com a solidariedade minha, pode contar com a solidariedade do Nassif, pode contar com a solidariedade de um monte de gente que está hoje para dizer: nós não aceitamos mais essa chantagem, essa vergonha que é a mídia corporativa. Então, eu estou muito feliz, nós estamos juntos, e eu acho que nunca, Yara, eu só queria arrematar dizendo isso, eu acho que nunca nós estivemos tão juntos como nós estamos hoje, entendeu? E eu acho bonito isso, entendeu? Porque durante um certo período parecia que a mídia independente era a maior inimiga da mídia independente que existia. E hoje não. Hoje a gente vê o Rovai publica, a Sinara vai em frente, o Intercept, o Demore vai junto, e aí vem você, a Zenha, e aí vem o Nassif, e todos nós estamos juntos para mostrar a canalice da imprensa corporativa no Brasil. Então, é com muita honra que eu estou aqui junto com vocês e estou feliz por estar podendo compartilhar esse momento, que é o verdadeiro momento da liberdade de imprensa, né? É isso, né? Nós estamos honrando o papel que nos foi dado por um monte de gente bacana desse Brasil inteiro, né? Então, muita honra mesmo. Obrigada, viu, Azenha? Obrigado a você. Olha, inclusive, para ilustrar isso que a Laura está falando, eu separei 2 textos aqui. Um, que é uma nota do Barão de Tararé, tá? Que o Gui pode veicular aí para a gente. Coloca aí para a gente, Gui. Eu vou botar também o link aqui no nosso chat, tá? Que é o Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Tararé. Inclusive, a Fórum faz parte desse centro de estudos, divulgou hoje, sexta-feira, uma nota denunciando a campanha sórdida provida pelo Estadão após a denúncia de uma suposta armação para atacar o ministro da Justiça, Flávio Dino, na reportagem feita pelo tabloide ultraconservador paulista sobre a dama do tráfico. Vou colocar aqui no chat para vocês lerem, tá? O posicionamento desse centro de mídia, que a Fórum, com muito orgulho, faz parte. E outro texto, gente, é do nosso colega Mauro Lopes, que agora à tarde veiculou também um texto: por que atacam a Fórum as mídias progressistas e os que nelas trabalham? E ele fala muito, ele faz ele reconstrói, sabe, Laura, esse caminho de tanto que a mídia, e jornalistas como você, como a Zenha, como o Rovai, a Sinara, a Adri, e tantos outros, desculpa não omiti-los, né, porque são muitos, é um ecossistema, né, não é só um veículo. Cara, e eu queria só fazer uma rápida observação. São muitos que continuam trabalhando nos meios comerciais. Eu tenho colegas da Globo, eles estão lá, mas eles nos leem, sabia? E nos assistem, leem os textos da Laura, passam informação. Então, tá aí um recado. Diga, Laurinha, vai lá, a palavra está contigo. Não, eu só queria dizer que é uma luta terrível, né, que nós estamos travando, né? Porque não é uma luta igualitária. O Hamas com Israel, Laura. Exatamente, é isso, entendeu? Ribeirinho, coitado. Exatamente isso. Não é uma luta com armas parecidas, não é uma luta com armas parecidas. É uma luta... de verdade, uma luta heróica mesmo, é uma luta de pessoas que não estão ganhando dinheiro, que não estão remuneradas pelos órgãos públicos, que eu adorei, ontem eu participei de uma live que alguém chegou e falou assim: vocês são os mortadelas, nós somos os mortadelas, e com muito orgulho, entendeu? Porque nós não precisamos é claro que nós precisamos ganhar dinheiro, mas é uma luta de pessoas que acreditam no projeto de Brasil, que acreditam no projeto humanitário, que acreditam que a humanidade pode ser muito melhor do que ela é. E eu acho incrível a gente ver
essas pessoas que estão nesse momento... Pô, o Rovai enfrentou um inimigo grandão ali no começo, e enfrentou com coragem, com altivez, puxa, então eu fico muito feliz por estar desse lado. Conforme alguém já disse, se eu estivesse do lado dos caras que estão oprimindo a gente, eu teria vergonha, entendeu? Eu teria vergonha. O bom mesmo é a gente estar desse lado, do lado das pessoas que enfrentaram, que enfrentam e que enfrentarão. Que é isso que o Azenha contou na carta linda que ele mandou, entendeu? Quer dizer, o Rodrigo Viana, o próprio Azenha, o Marco Aurélio, são pessoas que estavam bem de vida na mídia corporativa, né? Estavam super bem, mas não estavam, né? Não estavam porque a consciência deles estava gritando, e essa consciência deles que estava gritando fez com que eles pegassem e rompessem com essa ordem absolutamente injusta. Então, sério mesmo, eu acho que é bonito a gente ver o quanto nós, apesar de todo... E eu preciso falar isso, viu? Eu preciso falar isso. Apesar de toda a incompreensão do governo do PT e dos democratas que apoiam o PT sobre o papel dessa mídia, nós estamos aqui lutando, entendeu? Quer dizer, incompreensão sobre tudo, né? Incompreensão sobre como é que eles manobram, como é que eles manipulam, como é que eles criam factoides, como é que eles... Nós, apesar de saber disso tudo, e que a gente é muitas vezes injustiçados por aliados que a gente fez tanto para eleger, né? Apesar da gente ser tão injustiçados, a gente está aqui lutando em busca da verdade. Então, eu tenho o maior orgulho de estar junto com esses meus amigos e que vão ser meus amigos para o resto da vida, entendeu? Porque a gente é grande, viu? Azenha, a gente é grande mesmo, viu? E eu fico muito feliz de estar nessa luta conosco todos, com todos nós, nesse momento. E a gente vê, a direita não está morta, né? Vê o que aconteceu na Argentina, não está morta. Então, a luta ainda vai ser grande. O ano que vem vai ser um ano de eleições municipais, vai ser barra pesada, a gente sabe que vai ser, mas a gente está disposto à luta e vamos em frente, vamos continuar lutando, né? Então é isso. Laura, Azenha. Tem um viés desse episódio que eu gostaria de ouvir a sua opinião, como feminista que você é, como jornalista. Da Andresa Matais, e eu vou abrir um parênteses aqui, que a Fórum, em momento algum, atacou a pessoa, a jornalista ou a mulher. A gente apontou o problema do procedimento jornalístico em relação àquela questão do tema do tráfico. Só que está aí, está nas redes, muitas jornalistas do jornalismo liberal, dessas mídias liberais, acusando essas críticas de serem misóginas, dela estar sendo vítima de ataques misóginos. O que é que você acha disso, Laura? Yara, eu vou falar para você com toda franqueza. Eu já vi chefes, mulheres, serem piores do que chefes homens. Né? Vamos começar por aí, que eu acho que a gente começa a tirar uma máscara, entendeu? Então, infelizmente, infelizmente não, eu acho que a gente tem que pegar e encarar esse fato. Existem mulheres, como existem negros, como existem gays, como existem lésbicas, como existem não sei o que lá, que estão dispostos a ser os marionetes
desses caras que lutam pelo status quo, a favor da manutenção do status quo. Vamos lembrar, infelizmente, não vou falar o nome dele, aquele negro que aparecia em todas as lives do Bolsonaro. Você vai dizer que aquele cara defendia os interesses dos negros? Não, ele não defendia. Ele era o cara... Vamos lembrar do Fernando Holliday. Esse cara defende os interesses dos negros? Não, ele não defende, ele nunca defendeu. Ele defendeu os seus interesses. Então, infelizmente, eu não tenho dúvida nenhuma que a verdadeira luta feminista, ela é, sim, socialista. Agora, existe um monte de gente que está disposto a fazer o trabalho de desconstrução dessa narrativa que é tão importante. Quer dizer o seguinte, o patriarcalismo é constitutivo do capitalismo, o racismo é constitutivo do capitalismo, a LGBTQI a mais é constitutiva do patriarcalismo. Então, esses caras vêm como uma tentativa de desconstruir isso que é óbvio, entendeu? Que é o seguinte, o racismo foi feito para destruir a mão de obra negra, desqualificá-la e torná-la mais barata para o capitalismo colonial. Então, esses caras como o Fernando Holliday, como esses outros tantos e tal, que apoiaram o Bolsonaro, vêm para isso, para tentar desfazer esse argumento, que é um argumento óbvio por si. Então, sinto muito a Andresa Matais, sinto muito um monte de gente que vem querer dizer que isso que foi denunciado pela Fórum é misoginia. Isso não é misoginia, isso é apego à verdade. E quem está se apropriando indevidamente da plataforma do feminismo é ela. Não somos nós. Não somos nós. Assim como quem está se apropriando da narrativa do antirracismo é o Fernando Holliday, é o não sei que lá, Negão, é o não sei que lá, não somos nós. Então, vamos com calma, porque se a gente tiver um mínimo de apreço pela verdade, nós vamos ver que as mulheres continuam sendo muito oprimidas dentro das redações. Continuam sendo, entendeu? Então, o fato da Andresa Matais estar ali na chefia da sucursal fala mais sobre ela, né, num papel muito cômodo, muito confortável, do que sobre a libertação das mulheres, né? Fala mais sobre ela querendo se dar bem do que sobre a libertação das mulheres. Então, eu refuto com muita ênfase mesmo esse argumento de que ela está sendo vítima de misoginia. Ela devia ter vergonha, entendeu? Porque quem criou a dama do tráfico, né, não pode falar em libertação das mulheres. Porque se uma mulher dessa foi a um ministério, ela sendo mulher de um preso do Amazonas. Gente, eu só queria lembrar vocês, o Amazonas tem as piores condições carcerárias do Brasil. Tem cadeias no Amazonas que estão embaixo da terra, que são subterrâneas e que, quando chove, aquilo lá enche de água. Essa mulher não tem o direito de ir para o Ministério reivindicar melhores condições carcerárias para um homem negro que está preso? Não tem. Como assim? Ela tem. Quem vocês queriam que fosse defender um homem negro que está preso numa penitenciária do Amazonas? Eu? Você, Yara? Não, é uma mulher de um preso. É ela que tem que ir reclamar. Porque ela tem lugar de fala, ela sabe como é que é o negócio. Então, eu não vejo nada demais. Se o Flávio Dino recebeu, se o não sei o que lá recebeu, se o Ministério inteiro recebeu, tá certo, tem que receber mesmo, porque são essas mulheres
que sabem como é que essas pessoas estão sendo tratadas no sistema carcerário brasileiro. Então, gente, quem chamou ela de dama do tráfico, ela que nem tinha sido condenada, então, foi a Andresa Matais, essa feminista incrível que não ousa, não hesita em criminalizar uma mulher de um preso sofrendo condições extremamente graves de sobrevivência. Então, mano, nós estamos do lado certo, entendeu? Não tenho dúvida nenhuma, estamos do lado certo. Todas as vezes que eu vejo essas liberais trazendo para si a luta feminista, e os feminismos são múltiplos, né? O meu é o marxista, da classe trabalhadora. Eu lembro da Condoleezza Rice, negra, mulher, e botou para F, né, nos países periféricos. E isso é identitarismo. Agora, a luta por condições carcerárias feita por mulheres, não. Então, eu acho que é bom a gente diferenciar. Muito bom você ter explicado isso, sabe, Laura? Porque eu acho esse negócio de lugar de fala é muito complexo, né? Mas eu acho que para falar sobre feminismos, a gente tem que ser mulher mesmo, né? A gente quer aliados, diz respeito também aos homens, mas é uma pauta das mulheres, porque a gente que sabe onde calo aperta, sobretudo as negras periféricas e pobres, né? São elas que, para mim, têm lugar de fala. Quem é que avalizou o discurso todo sobre as armas de destruição em massa do Iraque, que eram falsas, que não existiam? Foi um homem negro, entendeu? Então, quem é que nesse exato momento está indo votar pelos Estados Unidos na ONU contra o povo palestino, esse mesmo povo palestino que foi defendido pelo Mandela, que foi defendido pelo movimento negro em geral, pelos Panteras Negras e por mais. Quem é que está indo defender esse massacre contra o povo de Gaza? É uma mulher negra. Então, lugar de fala é bom, mas lugar de intersecções e encontros é muito melhor, entendeu? Quando você vê o movimento negro se encontrando com o movimento em defesa da Palestina, é de uma emoção, é de uma alegria você ver isso com o movimento de mulheres, com o movimento... Aí sim, né? Aí sim a coisa começa a ficar bonita mesmo, né? Porque o Mandela nunca teve dúvida que enquanto o povo palestino não tivesse a sua independência, não existiria a vitória da luta antirracista. Então, eu estou com Mandela, não estou com o Colin Powell, nem estou com a Condoleezza Rice, nem estou com essa embaixadora do Brasil na ONU, entendeu? Eu prefiro estar com esses grandes guerreiros que orgulham a espécie humana, né? Então, é isso. Maravilha. Laura, quando eu te convidei aqui, eu pedi para você trazer indicações, que hoje sextou, né, gente? Que, inclusive, eu vou liberar a Laura, porque o nosso próximo convidado já chegou aqui, o professor José Luiz Quadros. Aí eu quero pedir para o Gui mostrar aí, primeiro, o livro que a Laura indicou, para vocês aproveitarem esse final de semana, gente, sair um pouco das redes sociais aí. Laura, conta para a gente aí, por que você está indicando esse livro? Eu estou indicando esse livro porque esse livro é exatamente sobre isso, entendeu? É como o Ocidente animalizou, tirou as condições, transformou o Oriente em uma coisa exótica, bárbara, irracional, e por aí vai, para criminalizar o Oriente, entendeu? O Oriente que é esse bolsão de saberes milenares e tal, isso que desenvolveu a aritmética, a medicina, desenvolveu a literatura, a poesia e tal, e o que o Ocidente fez com o Oriente foi chamar tudo isso que vai de Gaza até a China, transformar isso tudo num local da barbárie, no local do excêntrico, no local da
da irracionalidade e tal. Nesse momento em que Gaza está nos corações da gente, né, e eu estou muito emocionada com o que está acontecendo em Gaza. Hoje eu vi uma cena dos corpos sendo enterrados de Gaza, sendo enterrados numa vala comum, e, é muito impressionante o que nós estamos assistindo ao vivo, em cores, pelas redes sociais, né? Então, esse livro, para mim, é fundamental. O Said é um mega intelectual e tal, e eu acho que nesse momento em que o Hamas aparece como um bando de doido, é o momento certo para a gente ler esse livro, que é tão... É um clássico, né? É um clássico da luta em defesa dos povos colonizados que vivem nessa região do planeta. Então, olha, vale muito a pena. O Said é de uma erudição incrível, infelizmente não está mais entre nós, mas é um maravilhoso autor, e eu recomendo para todo mundo. E essa edição da Companhia das Letras, que é da Companhia de Bolso, é muito barata. Então, por favor, comprem no sebo, comprem em qualquer lugar e leiam, porque o Said é um sábio mesmo, e é um grande cara. Outra, você também trouxe a dica de um documentário que está no Netflix. Coloca aí para a gente, Gui. Isso, esse Wormwood. Conta aí para a gente, Laura. Eu vou colocar, tá, gente? Eu vou escrever aqui no chat. Pode tirar, Gui. Eu vou deixar o nome aqui direitinho para o pessoal procurar. Fala aí, Laura, por que você indicou esse documentário? Gente, eu acho esse documentário sensacional. E ele passa na Netflix, e a gente tem uma visão ruim da Netflix, mas, cara, um dos maiores jornalistas do mundo, chamado Seymour Hersh, o Azenha está aqui, que não me deixa mentir, é um dos maiores especialistas em CIA, FBI, todas as conspirações em que a CIA entrou e o FBI participou e tal, não sei o que, né? E esse filme é sobre isso, entendeu? É sobre como os Estados Unidos se comportaram como quase como um inimigo interno, entendeu? Quer dizer, o FBI perseguindo, por exemplo, só vou citar um exemplo, os Estados Unidos tinham se comprometido a não usar armas químicas e biológicas na Guerra da Coreia. E aí, esse cara que é do filme descobriu que a CIA estava usando armas químicas e biológicas na Guerra da Coreia, que estava sendo denunciado pela China, e todo mundo falava, mas isso é propaganda comunista e tal, não sei o que, e esse cara, que é o protagonista da série, é assassinado pela própria CIA. Por quê? Porque ele começou a ficar incomodado. Como assim? Nós estamos matando gente com armas químicas e biológicas e tal. Então, é a tragédia desse cara enfrentando o establishment da inteligência americana. Eu acho esse filme muito legal, muito, 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 muito legal, porque ele mostra que os inimigos estavam dentro também dos Estados Unidos, entendeu? E esse Seymour Hersh, que é um dos caras que mostrou como é que os Estados Unidos atuaram no Iraque, como é que a inteligência americana atuou em várias guerras do mundo, ele pega e aparece no filme. Eu não vou contar, porque eu não quero dar um spoiler, mas esse cara, ele é maravilhoso, ele aparece ali dizendo, eu não posso dizer isso, mas essa é a verdade. E aí ele conta essa história desse agente da CIA que foi assassinado. Ele foi jogado de uma janela
num hotel lá de Londres, não, desculpa, de Nova York, na frente da Central Station, e ele é jogado da janela, acho que do 23º andar, para forjar um suicídio. É muito bom, eu recomendo muito, é um filmaço, assim, e é uma seriona muito bacana. Mostra como é a inteligência americana de um jeito muito legal, porque sabe aquela coisa, Azenha, a gente viveu isso quando a gente era jovem, que aparecia aqueles agentes da KGB, sinistros e tal, não sei o que, né? Só que agora, esse doc mostra os agentes da CIA e do FBI exatamente dessa maneira sinistra, sórdida, assassina, e tal. Enfim, eu acho um grande filme, eu recomendo a todo mundo que assistam, tá bom?